A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Mais um vídeo aqui, mais um estudo bíblico nessa noite abençoada. Estamos em viagem missionária, mas estamos aqui trazendo para vocês todo esse conteúdo de estudo bíblico que nós preparamos para vocês. Esse dia, né, não estou conseguindo fazer lives devido a nossas viagens missionárias, ao trabalho missionário que estamos desenvolvendo, o evangelismo, as viagens, ainda editando vídeo, atendendo algumas congregações, enfim, nessa correria toda, não dá para abrir lives, mas eu deixei aqui tudo preparado para vocês, esses dias de estudo bíblico, e vamos avançando aqui nosso estudo bíblico. Nós vimos que nós temos alguns inimigos, né, que nós já estudamos, o mundo, a nossa carne, né, a concupiscência, e como vencer, irmãos, tudo isso? Nós vimos ali um pouco de como vencer, mas agora vamos estudar, né, sobre as nossas armas espirituais, né? Precisamos ter essas armas espirituais para vencermos tudo isso. Antes de iniciar aqui, eu quero pedir a vocês que deixem o like, compartilhem, comentem, tá bom? E como estamos em viagem missionária, eu quero mais uma vez fazer um apelo aqui para os irmãos, vocês sentindo no coração de vocês, quiserem ajudar essa obra de missão, ajuda essa obra de missão, meu irmão. Precisamos muito da sua ajuda para que vocês nos ajudem aí nesse trabalho de missões. Não tem sido fácil, mas Deus também não tem nos desamparado. E eu tenho contado com a ajuda de muitos de vocês. Então, continue nos ajudando. Tenho deixado aqui, os irmãos têm pedido, deixa ali o Pix ou a conta bancária para a gente fazer uma ajuda, dar uma ajuda. Se você sentir no seu coração e quer ajudar essa obra de missões, estão aí os meios. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe grandemente cada um de vocês por esse trabalho abençoado, tá bom? Vamos começar aqui com o nosso estudo bíblico. Vou tirar aqui essa parte do Pix para ficar melhor. Abra suas Bíblias, meus irmãos, Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 4, depois o 16 e o 20. Diz assim, ó. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, lembra daquele estudo que eu falei para vocês? O diabo colocando dúvida. Se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Continuando. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar-lhe liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos da sinagoga estavam nele. Nós vamos aqui a introdução, lemos o texto e vamos à introdução. Na lição anterior, no estudo anterior, estudamos a respeito de 3 opositores, meus irmãos, que se mostram como obstáculos de nossa jornada. Nós temos o diabo, nós temos a carne e nós temos o mundo. Já estudamos sobre isso. Nesta lição agora que estamos adentrando, nós vamos enfatizar aqui as 3 armas, isto é, recursos espirituais que estão disponíveis a todo crente que precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada. A palavra de Deus, que é alimento, sustentação para o cristão, a oração que não pode faltar e o jejum. Todas essas 3 armas aqui nós temos usado, né, irmãos? Nesses últimos dias, nesse início de ano. Vamos avançar com o nosso slide.
temos aqui, desde o início de nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Está aqui. O arrebatamento da igreja, né, irmãos? Somente através do arrebatamento nós vamos estar livres de toda luta, de toda dor, né? E de todas as batalhas. As armas do crente. Primeira arma, está aqui o primeiro tópico. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos, meus amados irmãos, de ataque são espada. 1 Samuel, versículo 17, versículo 45. Nós temos a vara em Salmo 23, versículo 4. Vocês vão notando esses textos e vão lendo. Eu não vou ler eles agora, vai ficar muito extenso aqui o vídeo, vai ficar muito longo. Mas procure anotar esses textos e ler logo após o estudo, tá bom? Afunda, 1 Samuel 17:40, arco e flecha, 2 Reis 13:15, lança, Josué 8:18 e dardo, 2 Samuel 18:14. Avançando, nós temos aqui os de defesa são escudo, Efésios 6:16, capacete, 1 Samuel 17, versículo 5, couraça, 1 Samuel 17, verso 5, e as canaleiras, 1 Samuel 17, versículo 6. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era instado a colocar a sua confiança no Senhor. Samuel, versículo 20, Salmo, verso 20, Salmo, capítulo 20, verso 7. Ai, meu Deus, me confundi tudo aqui. Me perdoe, irmãos. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor, nosso Deus, que é o texto que acabei de citar, de Salmo, capítulo 20, verso 7. Entretanto, para os cristãos, armas aqui têm um sentido metafórico, pois no combate não é de corpo a corpo contra outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios que se valem do mundo e da carne. Pois é, irmãos. É interessante observar que nós vamos entrar aqui nas estratégias ou nas estratagemas de Satanás, do inimigo, contra as nossas vidas. Observe que nem todo o tempo a luta é contra pessoas, mas por trás disso existe uma ação do inimigo. E é o que nós vamos estar vendo aqui a partir de agora. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo, de nossas almas. O Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas, arrebatar a boa palavra do coração, como nós temos em Mateus 13:19, né? Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno. O maligno aí é o diabo e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Mateus 13:19. À beira do caminho, semente retirada pelo maligno. Tá vendo aqui o gráfico aqui que eu mostro para vocês? Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo e o inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas. Buscar altas posições com mentiras. Atos capítulo 5, versículo 3, nós temos ali o episódio de Pedro com Ananias e Safira, né? Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Essa passagem bíblica aqui foi uma ação tão sutil do inimigo, irmãos, contra Ananias, porque ele vendeu o terreno, ele falou que ia doar o terreno, mas quando vendeu o terreno, ele fechou o coração. E ao fechar o coração, de dar aquilo que ele tinha colocado no coração para doar, para dar na obra de Deus, para os apóstolos, o inimigo soprou no coração dele, no ouvido dele, encheu o coração dele, porque isso é o que o texto está nos dizendo. Por que deixou Satanás encher o teu coração? Muitas pessoas, meus irmãos, têm deixado o inimigo encher o coração. Tem muitas pessoas que querem ajudar a obra de Deus, querem fazer algo para Deus, mas ao colocar no coração o desejo, o inimigo também coloca também a semente maligna, né, irmãos? De engano, de dúvida. Para que fazer isso? Para que acordar de madrugada?
Para que ajudar essa obra missionária? Para que assistir essa live de estudo? Vá assistir outra coisa mais interessante. Para de perder o seu tempo com isso. O inimigo está sempre querendo nos ludibriar, nos enganar. É interessante aqui, meus irmãos, que não podemos desprezar, mais uma vez, o conhecimento a respeito da força. O inimigo das nossas almas, o Novo Testamento, tal, ele é usado para nos ludibriar e enganar as pessoas. Mais uma vez, temos aqui usar pessoas para trair. Entrou, porém, Satanás em Judas. Veja, aqui, nesse episódio, um pouco diferente do que aconteceu com Ananias, Satanás enche o coração de Ananias, mas aqui em Lucas capítulo 22, versículo 3 e 4, vai nos informar que entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Então ele foi ludibriado, Satanás entrou em Judas, Judas trai o Filho de Deus, né? Estou sentindo que tem uma coisinha aqui, rapidinho, irmãos, só para limpar aqui a tela. Estava sentindo que estava alguma coisa errada. Satanás entrou nele, é uma ação do diabo. Judas levou uma rasteira do inimigo, não vigiou, né? Temos aqui em 2ª carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 26, e tornaram a despertar, desprendendo-os dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Aquilo que eu falei anteriormente nas primeiras aulas, nos primeiros estudos, a vontade do diabo, né? Ele como persona, ele tem vontades, né? E aqui nós temos a vontade do diabo, é prender as pessoas. É uma ação do diabo. Acorrentar pessoas em vícios, conforme já foi falado aqui, né? Acorrentar pessoas em todos os meios, né? Em todas as ações, dimensões possíveis. Mais uma ação aqui nós temos, acho que eu passei demais. Foi isso. Enfraquecer a fé do crente, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Isso aqui é o episódio onde Jesus está conversando com Pedro, né? Porque eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Irmãos, o inimigo ele trabalha muito para a nossa fé fraquejar. Nessa viagem missionária que estamos fazendo agora, que Deus está abençoando, estamos conseguindo fazer essa viagem para a glória de Deus. Quantas vezes, irmãos, o inimigo colocou no meu coração, tentando desistir da viagem, desmarca essa viagem, não vai dar certo, não vai ter condições de vocês chegarem lá, vocês vão passar vergonha, vocês não vão conseguir chegar, porque o inimigo sabe que nós estamos indo pregar a palavra de Deus, o inimigo sabe que nós estamos fazendo a obra de Deus, e ele quer enfraquecer a nossa fé. Um crente que não tem fé, ou que está com a fé enfraquecida, ele não irá muito longe, ele vai ser uma presa fácil de Satanás. Outro aspecto aqui é enganar com doutrinas demoníacas, ou seja, as heresias, os falsos profetas, os falsos pastores. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É o que mais nós vemos aí, irmãos, nesses últimos dias. Esse evangelho da doutrina, da teologia da prosperidade, esse evangelho que você pode fazer tudo, venha como estás e fica como queiras. Essa facilidade, essa abertura, o evangelho, irmãos, é caminho estreito. O próprio Jesus falou que existe 2 caminhos, um largo e espaçoso, e muitos são os que entram por ele, e tem um caminho apertado que são poucos que entram por ele. O caminho apertado é o caminho da renúncia, é o caminho do não, é o caminho da vida santa, da vida consagrada. E o inimigo, ele sabe que muitas pessoas gostam desse caminho largo e apresenta através de falsas doutrinas, doutrinas de demônios. Né? Eu poderia entrar aqui muito nesse aspecto, não é bem a seara que vamos estudar, ou estamos estudando aqui, mas é um dos aspectos de Satanás, é trabalhar nas heresias, como nós temos os falsos mestres, os falsos doutores, as falsas religiões que nós temos aqui. Eu posso citar os testemunhos de Jeová, os mórmons, que negam a divindade de Cristo, negam a pessoa do Espírito Santo como pessoa, atribuem ao Espírito Santo uma energia, uma força. Isso é uma doutrina de demônio, irmãos. Isso não procede da palavra de Deus, mas sim de demônios, para enfraquecer e derrubar pessoas. É por isso que a palavra diz aqui na 1ª carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito
expressamente diz que nos últimos tempos, nesse tempo que estamos vivendo, que são os últimos tempos, apostarão alguns da fé, ou seja, vão deixar a fé, vão abandonar a fé. Apostatar aqui é abandono da fé, o abandono do primeiro amor, o abandono da fé genuína. Avançando. Não por acaso, o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, quem ele quer tragar? Quem é mais fácil? Ora, nós temos alguns canais, vídeos, enfim, na internet, que mostram a vida animal. E você vai observar, meus irmãos, que nesses documentários de animais, quando um leão, né, a maioria são os felinos, estão querendo atacar um bando, eles procuram quem? Ou os doentes, os mais velhos, ou os filhotes. Geralmente, quando o bando corre, os mais doentes, os mais fracos vão ficando para trás. E o leão, os felinos, o predador, pega com mais facilidade esses, porque são os mais fracos. E o diabo é uma figura aqui do leão, né? Faz uma figura do leão. É como um leão. Ele não é o leão. O leão da tribo de Judá é o nosso Jesus. Mas ele quer imitar, né? E como leão, ele fica bramando, ele fica nas esquinas, né? na encolha, procurando um vacilo a quem ele possa tragar. Então é por isso que você nunca deve deixar de buscar a Deus, você nunca deve deixar de buscar a presença do Espírito Santo, orar. Todas as vezes que nós fraquejamos na oração, na leitura da palavra, o inimigo, ele leva vantagem sobre nós. Então é necessário que você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo aqui, nessa live de estreia, neste estudo bíblico, vigie. Sede sóbrios. O que é ser uma pessoa sóbria? É justamente o oposto da pessoa embriagada. A pessoa que está embriagada, ela não tem noção onde está, o que está fazendo. É por isso que acontece muito acidentes de veículos quando uma pessoa está embriagada, porque ela perde toda a noção de espaço, tempo, né? Então precisamos estar sóbrios, não iludidos com as coisas deste mundo. Avançando. O chefe de toda a força do mal. Nessa parte aqui do slide, nós temos aqui o apóstolo Paulo, que escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Efésios 6:11, tem Romanos 13:12, você leia Romanos 13:12 aí na sua residência, assim que terminar o texto, vai marcando aí o texto, ou volta o vídeo depois. Mas em Efésios 6:11 nós temos revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, versículo 11. Avançando, nós temos aqui, né, um gráfico mostrando aqui o escudo e tal. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 18, ele vai dizer: pelo que bem quisemos uma e outra vez e ter convosco. Pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos nolo impediu. Veja que Satanás aqui está trabalhando contra a obra missionária. O apóstolo Paulo era um missionário, né? Depois de Jesus, é conhecido o missionário dos gentios, né? O maior missionário que nós conhecemos, depois de Jesus. Né? Então, ele quis fazer a obra de Deus, mas Satanás impediu. Às vezes o inimigo impede a gente fazer a obra de Deus, irmãos. Quantas vezes nós queremos fazer projeto e nós sentimos uma barreira, um empecilho. É por isso que precisamos estar revestidos de poder, orando, para que aconteça, sim, a obra de Deus. Mas o apóstolo Paulo passou por isso, o apóstolo dos gentios. Né? Essa é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como o príncipe das potestades do ar. Em Efésios 2:2, destacando ainda a sua força e autoridade de hierarquia do mal. O diabo é denominado de o Deus deste século. Pois é, irmãos, aqui nós entramos na seara do que nós conhecemos como as elites dominantes, que dominam, né? Que estão dentro dos governos. Os governos estão se curvando ao sistema do anticristo, que é de Satanás e seus demônios. O sistema da besta,
Tudo que nós estamos vendo hoje, irmãos, no que diz respeito à geopolítica, tem a ação de Satanás. Esse sistema de redução populacional, Agenda 2030, tudo isso, irmãos, está sobre o manto de Satanás e seus demônios, que estão orquestrando e dominando os governantes, os presidentes, os políticos deste mundo. Então, sabemos que o apóstolo Paulo aqui, muito cirurgicamente, falou, né, que ele é denominado de o Deus deste século. Observe que está Deus com D minúsculo, ele não é o Deus Todo-Poderoso. Mas nesta área, no que tange a política, a geopolítica, aos rumos que estamos tomando das nações, ele sim é o maioral. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. Como nós vemos aí em Lucas 11, 17 e 22, os irmãos leiam esse texto, né? As três armas espirituais do cristão. Então, avançando aqui, nós temos primeiro a palavra de Deus, né? Na próxima aula, nós vamos estudar sobre isso, irmãos. Eu vou voltar aqui, eu me adiantei um pouco, para não ficar longe. Mas nós temos na próxima aula, no próximo estudo, a palavra de Deus. Então, você, meu irmão, minha irmã que tem acompanhado, não deixe de acompanhar esse estudo abençoado. Nós vamos avançar com esse estudo na próxima aula. Então, estamos encerrando, estamos em viagem missionária. Os irmãos que querem ajudar essa obra missionária, sentindo no coração, faça sua oferta, planta sua semente no reino de Deus. Não deixe que Satanás enche o seu coração, tá? Eu sei que muitos de vocês doam, ajudam a obra missionária com amor e com carinho. Que Deus abençoe vocês, sejam abençoados. Vou deixar para vocês um pouquinho do projeto, em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus e continue compartilhando, comentando, tá? E orando por nós para que nós possamos voltar para casa em paz. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima aula, a próximo estudo. Quero agora vos falar de um banco que foi aberto na terra da Palestina, na cidade, no deserto. O dono do grande banco é o nosso Pai Celestial. Jesus Cristo é o gerente e nós somos os clientes do Banco Universal. Fé, jejum e oração temos que depositar. Quem deposita muito pouco vai ganhar. Tem que ser conta corrente e sempre movimentar. Tem muitos que só se lembram na hora do alimento e na hora de deitar. Agora quero falar com quem não está contente. Este banco não se fecha para atender os clientes 24 horas por dia. Funciona diariamente. Vem abrir a sua conta pra você movimentar, nem que seja o novo crente. Como cliente do banco, eu quero te convidar. Vem abrir a sua conta no Banco Universal. Tem correção monetária, o lucro é sensacional. Os juros são creditados ali no livro da vida, junto com o
leva nada, e tudo que tem